Bom dia com Jesus. Hoje eu estava aqui meditando em um texto, né, que é em Gênesis 9, do capítulo 20 ao 29, que é a história de Noé, né? A gente sabe do dilúvio, sabe que Deus salvou alguns animais, quer dizer, um casal, né? Às vezes, em alguma espécie, ele selecionou mais de um casal de animais para aquela destruição, né? O povo estava em pecado. E Deus, ele escolheu Noé, que era um homem justo na sua época, e decidiu mandar que ele criasse uma arca e anunciasse ao povo, né? Que teria o dilúvio, que o povo se arrependesse, entrasse na arca, mas o povo não acreditou nele. E aí a parte que eu gostaria de falar aqui agora é uma meditação sobre, primeiro, uma coisa tremenda, né? A palavra de Deus, ela é viva. E os quatro evangelhos fala Marcos, Mateus, ele fala praticamente o que Jesus fez, mas de forma diferente. Por quê? Porque somos diferentes, né? Cada pessoa tem uma visão. Às vezes está olhando uma mesma paisagem, uma mesma situação, mas cada um vê pela sua ótica, né? Pelo que é, pelo que entende da vida, pelos seus conceitos. E aí cada um tem a sua opinião, tem a sua visão. E eu ouvi uma pregação de um pastor que eu gosto muito, ele falando sobre a pomba que levou uma folha de oliva, dando a entender que a primeira coisa que esse Noé deveria plantar seria uma oliveira, trazendo assim a relação da unção, né? Mas ele plantou uma vinha e do fruto dessa vinha ele acabou se embriagando e na tenda dele nu, o filho mais novo viu, foi falar para os irmãos e os irmãos foram cobrir o pai e depois contaram para o pai: olha, nosso irmão mais novo, Cã, ele te viu e nos contou. E aí o pai faz o quê? Amaldiçoa. Aí é como se começasse tudo de novo. Ou seja, tudo foi destruído por causa do pecado. E aí, por causa de um erro, já vai se proliferando mais pecado, condenação, maldição, né? Porque esse pastor até falou como se fosse uma escolha errada de Noé. Mas Provérbios 30 diz para dar bebida aos amargurados de coração. E é só a gente ter um pouco de empatia, né? Se colocar no lugar de Noé. Imagina, naquele tempo o povo vivia muitos anos, naquele dilúvio pode ter morrido e certamente morreu uma grande parentela. Quantos primos, tios, quem sabe pai, mãe. Então ele deveria estar amargurado. E é compreensível, né? Naquele tempo, naquela época, era permitido tomar o vinho. Então, não que não seja, só que a gente faz a escolha de não tomar porque para evitar, né? Para evitar descontrole, para evitar problemas, porque pessoas acabam ficando viciadas e acabam ultrapassando limites. Então, como aconteceu, né? Noé bebeu, acabou ficando nu e acabou gerando o começo de novas maldições. E aí ele fala que ele deveria ter plantado uma oliveira, mas só que ele estava amargurado. Ele acabou de vir de uma situação nunca vista antes, né? Ver toda a destruição da humanidade, dos animais, de tudo. A terra foi destruída e recomeçou com ele e a família dele, só isso. E tipo assim, imagine também os meses ali naquela arca, com aqueles animais. Só Deus sabe o pesadelo que foi. Mau cheiro, e cada um lá uivando lá e piando e cantando, sabe lá como foi o tempo que ele passou naquela arca. Só ele sabe, e a família dele. Então, eu entendo que ele deveria estar num tempo quem sabe, até depressivo, né? Angustiado, triste. Então, é compreensível ele ter bebido para esquecer, como diz Provérbios, né? Dai bebida ao amargurado de coração para que esqueça sua dor, seus problemas. E também o Cã, ele era o mais novo.
É compreensível que um irmão vá falar para outro alguma coisa que viu. Agora, o que eu acho complicado é os mais velhos, né? A postura de cobrir o pai, de cobrir a vergonha do pai, lindo, nota 10. Mas para quê? Para que expor o irmão? Para que contar um erro? Por que não chamou o irmão e corrigiu? Olha, você está errado, você não devia ter feito isso. Eles eram mais velhos, eles tinham essa autoridade sobre o irmão, né? Então, esse acusar, esse denunciar ao pai foi que trouxe essa ira de Noé e ele acaba amaldiçoando não só ao filho Cã, como toda a descendência dele, né? E aí a gente pensa, será que os irmãos não poderiam, sendo mais velhos, maduros, não só cobrir o pai como fez, mas também chamar o irmão lá, ó, e repreender e corrigir, dizer, olha, você tá errado, não faça mais isso. Foi novidade para todo mundo, todos acabaram de passar por uma tragédia. Toda a terra foi destruída, todos os amigos e conhecidos e parentes foram destruídos. Então era uma dor que deveria estar incomodando o tempo naquela arca a todos, né? Então eu acho que vale a pena a gente, ao invés de chegar para a pessoa e dizer, olha, fulano falou de você, fulano falou de ciclano, tentar ajudar, tentar corrigir, tentar consertar, né? E quando falar, falar para a pessoa certa, do jeito certo, na hora certa. Certamente, da maneira que eles falaram, trouxe aquela ira para Noé, e Noé, ainda com aquela alma amargurada, acabou proferindo as primeiras maldições num recomeço. E aí tudo de novo, já começa com maldição. Então, vale a pena a gente procurar a pessoa certa. Eu acho muito válido você ser transparente, ser sincero. Se você quer ajudar alguém, você tem que expor a situação desse alguém, né, para a pessoa certa. Mas eu acho que encobrir erros, e a Bíblia diz que se teu irmão pecar, ó, vai, tenta corrigir, chama alguém, tenta ajudar, mas encobrir erro é tão errado quanto errar, né? Mas às vezes vale a pena falar só com a pessoa certa, só chegar no irmão ali, ó. Se eles fossem Cã, corrigisse Cã, não teria começado toda aquela maldição de novo, né? Então a gente tem que pensar muito no que a gente fala, no que a gente faz, né? E tentar entender que as pessoas não são obrigadas a ver o mundo com a nossa ótica, da nossa forma, do nosso jeito. Cada um tem uma história, cada um tem sequelas, tem dores, tem cicatrizes que só ela sabe o porquê ela é daquele jeito, o porquê a visão dela é desse jeito, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente faz, com o que a gente fala. E eu entendo que a postura de Noé querer ficar só e beber, esquecer é normal pela situação. A infantilidade de Cã é natural. Qual irmão que não fala algo para o outro irmão? Mas eu acho que os mais velhos, eles deveriam ter apenas corrigido o irmão, ter consertado tudo e teria evitado mais o início de maldições. Então vale a pena a gente pensar, né, na nossa vida e tentar entender a visão do outro. Porque temperamento não é só temperamento, ele fala de como age cada um, de como se comporta cada um, de como cada um vê o mundo. Então é isso, né? Que Deus continue nos guardando, nos protegendo e nos guiando no caminho que é Jesus. Curte e compartilha.